Quase 6 anos após incêndio, o Museu da Língua Portuguesa vai reabrir no fim de julho. O museu foi destruído em um incêndio em dezembro de 2015 e está fechado ao público desde então. O Museu de Língua Portuguesa reabrirá ao público no próximo dia 31, após quase 6 anos do incêndio que destruiu o prédio. O museu, localizado na Estação da Luz em São Paulo, contará com o reforço da segurança contra o incêndio e ampliação de estrutura e conteúdo das exposições. Com reabertura acontecendo em tempos de pandemia, o acesso do público seguirá protocolos sanitários de contenção da disseminação da Covid-19. A inauguração terá transmissão pelas redes sociais do museu. Esta é a terceira data marcada para a reabertura do museu em julho de 2018. A Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo havia previsto para o segundo semestre de 2019. Já em dezembro de 2019, a data foi repassada para julho de 2020. O equipamento cultural recebeu investimento de 85,8 milhões para reestruturação. Parte foi por meio de iniciativas privadas via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Fundação Roberto Marinho, indenização de seguro contra incêndio, reabertura com adaptações. Para a reabertura, a estrutura do prédio foi completamente reformada e ampliada, ganhando mais salas de exposição, um novo terraço com vista para o Jardim da Luz e a Torre do Relógio. O reforço na prevenção contra incêndio também ganhou destaque na obra. Agora o prédio conta com instalações de sprinklers, chuveiros automáticos acionados por calor. A medida, apesar de não ser uma exigência, foi sugerida por profissionais do Corpo de Bombeiro. Deixa aberto. O museu reabrirá com adaptação por causa da pandemia. Durante o funcionamento presencial, apenas 40 pessoas vão poder entrar no museu a cada 45 minutos para evitar aglomeração. Para isso, será possível adquirir o ingresso apenas pela internet com dias e horas marcadas. Outra novidade é que cada visitante receberá um chuveiro para quem não seja necessário tocar nas telas interativas, e o conteúdo das exposições foi revisado e ampliado. Dentre essa ampliação do catálogo de exposição, esta é a línguas, 23 diferentes idiomas, entre os mais de 7 mil que existe e que tem a relação com o Brasil. Relembre o incêndio. Localizado no antigo prédio da Estação da Luz, em 21 de dezembro de 2015, o Museu de Língua Portuguesa foi destruído por um incêndio que culminou com a morte de um bombeiro. As chamas que tomaram conta dos 3 andares e da cobertura do prédio partiram de um defeito em um dos holofotes. A estrutura do equipamento cultural foi destruída. Um dos motivos foi a dificuldade para encontrar hidrantes próximo ao museu, e os que estavam próximos não funcionavam ou tinham razão de água insuficiente para apagar o fogo, dificultando o trabalho dos bombeiros. Inaugurado em 2006, o museu já recebeu cerca de 4 milhões de visitantes. Bolsonaro critica o aumento do fundo eleitoral para 2022 e diz que vai buscar dar bom final a isso. A declaração foi dada neste domingo 18, na saída do hospital em São Paulo, após alta médica. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, criticou neste domingo 18 o aumento do fundo eleitoral para 5,7 bilhões aprovados pelo Congresso Nacional no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO. Em 2022, as informações são do G1. Bolsonaro recebeu alta médica após 4 dias internado por conta de uma obstrução intestinal na saída do hospital em São Paulo. Quando questionado por jornalistas sobre o aumento do fundo eleitoral, ele afirmou que vai buscar dar um bom final.
O chefe do Executivo Federal, porém, não disse se vai vetar o trecho do projeto. Siga a minha consciência, siga a economia. A gente vai buscar dar um bom final para isso. Daí o final de contas, eu já antecipo 6 bilhões para o fundo eleitoral. Pelo amor de Deus, 6 bilhões na mão de Tarcísio. A infraestrutura, ele recaperia grande parte da malha rodoviária do Brasil. 6 bilhões na mão do Rogério Marinho. Desenvolvimento regional, ele concluiria a água para o Nordeste. Votação da LDO, a ampliação do fundo eleitoral destinado para bancar campanhas políticas de candidatos em 2022 foi incluída pelo relator da LDO, deputado Juscelino Filho, do DEM, Maranhão, no projeto de lei. Pela proposta, o montante que tinha ficado em torno de 2 bilhões nas últimas eleições de 2018 e 2020 foi ampliado para 5,7 bilhões para o ano que vem. Após a aprovação, o projeto-lei seguiu para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que pode vetar os trechos. Esse dinheiro virá de partes das emendas de bancada dos estados e recursos, quais os parlamentares federais têm direito de indicar no orçamento da União para obras e projetos e de parte da verba destinada ao Tribunal Superior Eleitoral TSE. Na bancada do Ceará, na Câmara Federal, 10 deputados federais votaram a favor e 9 contra a LDO, que prevê a ampliação do fundo eleitoral. Já no Senado, 2 senadores cearenses, Tasso Gereissati, PSDB, e Eduardo Girão, Podemos, votaram contra um Cid Gomes, PDT, a favor. Repercussão negativa. O posicionamento dos parlamentares que votaram a favor da LDO gerou polêmica nas redes sociais. Vários deles, inclusive cearenses, justificaram que foram favoráveis ao destaque recurso para votar em separado apresentado pelo Partido Novo para retirar da LDO. O trecho que tratava do fundo, o destaque, no entanto, foi rejeitado. Bolsonaro criticou o deputado federal, vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, PL, do Amazonas, pela condução da sessão e por ter atropelado a votação. Se tivesse destacado o fundo eleitoral, o resultado talvez tivesse sido diferente. Quem está atacando parlamentares que votou a fundão? Isso não é verdade. Teve a votação da LDO, que interessava ao governo. Então, num projeto enorme, alguém botou lá dentro essa casca de banana, esse jabuticabá. O parlamento descobriu, foi tentando destacar para a votação nominal esta questão. O Marcelo Ramos atropelou e não colocou em votação em destaque. Na entrevista a jornalista na saída do hospital, Bolsonaro defendeu os parlamentares da base do governo que votaram a favor da LDO. Amigos fazem campanha para ajudar um jovem indígena cearense a cursar medicina em Mato Grosso. Aldemir Freitas, de 21 anos, passou em medicina na Universidade do Estado de Mato Grosso pelo Enem em maio deste ano. O sonho de cursar medicina é o que faz com que Aldemir Freitas não desista da vaga conquistada na Universidade do Estado de Mato Grosso, Unimat. Apesar da falta de recursos financeiros pertencente ao povo pitaguari, o jovem de 21 anos passou na instituição pelo Enem 2020. Agora, para que o sonho se realize, um grupo de amigos promove uma campanha online de arrecadação de dinheiro. A Unimat não era a primeira opção do jovem, pois está localizado a mais de 3.000 quilômetros de distância da sua casa, em Pacatuba, no Ceará. Mas ele era uma das universidades que disponibilizavam vagas de cotas para indígenas. Aldemir mora com os irmãos e a mãe, que está desempregada. Apenas o pai, soldador elétrico, que mora em outra casa, trabalha de uma ajuda.
trabalho e dar uma ajuda. Foi observando a luta e persistência do estudante para realizar esse sonho que os amigos resolveram se ajuntar na campanha. A vaquinha online foi batizada Eu Não Estou Sozinho e pretende arrecadar 10 mil, orgulhoso do seu povo. Filho de mãe indígena, considerando o baixo número de indígenas que têm a oportunidade de cursar o ensino superior no país, Aldemir mostra orgulhoso de sua etnia e da representação que isso tem. Eu sou indígena, Pitaguari. Consegui passar na universidade por cota indígena e tenho muito orgulho disso, muito orgulho de todo o meu esforço de poder representar a minha aldeia, frisa o jovem, o amor pela medicina. O jovem que terminou o ensino médio em escola pública, apesar de ter feito curso técnico em automação industrial na época, sempre soube que sua paixão estava na área da saúde. Ele também chegou a passar em enfermagem na Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, mas não se identificou com o curso. A sua segunda tentativa foi odontologia também, na UFCG, mas ele acredita estar mesmo destinado à medicina. A minha vontade de cursar medicina, a questão de ajudar o próximo, eu vi na medicina, desde criança, o poder ajudar o próximo de forma mais ativa, de poder ir mais além, de dar um apoio, mas não para ver o indivíduo apenas com a doença, mas ver o ser humano completo. Não ser médico só por ser médico, mas ser médico para poder mudar a vida de alguém. Compartilha. Com ajuda para ajudar o Aldemir Freitas e cursar medicina na Unimate, as doações podem ser feitas através da vaquinha online. 400 militares são réus e 309 estão afastados por participar de motim no Ceará. Dentre os agentes punidos, 2 foram expulsos, 1 foi demitido e 3 receberam a sanção disciplinar de permanência. O motim de militares registrado no Ceará em fevereiro de 2020 gerou diversos processos nas áreas criminais e administrativas, segundo informações do Ministério Público do Ceará, MPCE, e da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, CGD. Mais de 400 agentes são réus na Justiça Estadual, 309 estão afastados das funções e 6 já foram punidos administrativamente por participação no movimento. A Promotoradoria de Justiça Militar informou ao Diário do Nordeste que a Auditoria Militar já colheu a denúncia contra menos 400 policiais e bombeiros militares, de coronéis a soldados, que atuam nas mais diversas regiões do Estado. Este número deve crescer nas próximas semanas, com a apresentação de novas denúncias pelo MPCE. Os agentes de segurança são acusados de crimes militares, como revolta por se amotinar nos quartéis, com centenas de militares fizeram geralmente com o uso de balacravas para dificultar a identificação, que tem a pena de 8 a 20 anos de reclusão, e omissão de lealdade militar por permitir que outros militares furassem os pneus das viaturas, por exemplo, com pena de 3 a 5 anos de reclusão. Entre réus está 6 PMs acusados de participarem do motim do 3º Batalhão da Polícia Militar, 3º BMP, no município de Sobral, onde o senador Cid Gomes, PDT, foi baleado ao tentar ingressar com uma retroescravadeira. São eles os tenentes coronéis Romero dos Santos Colares e Jean Acácio Pinho e o sargento Ailton Marcos Fontenelle Vieira e Francisco Fernando Durval de Oliveira, e os soldados Helenilson Carneiro de Oliveira e Francisco Anderson Barbosa Teixeira. Já na área administrativa, os 309 militares afastados respondem
a processos administrativos disciplinares na CGD, que estão em fase de instrução processual. De acordo com o órgão, dentre os agentes punidos por participação no motim, 2 foram expulsos, 1 foi demitido e 3 receberam a sanção disciplinar de permanência. Agentes foram punidos. A única demissão foi publicada no Diário Oficial do Estado, DOE, da última terça-feira 13. O soldado da Polícia Militar do Ceará, PMCE, Márcio Wesley Oliveira dos Santos, foi demitido em fase da prática de atos que revelam incompatibilidade com a função militar estadual, já que cometeu transgressões disciplinares que violam os valores militares, segundo a decisão. Além de ser identificado nas investigações como participante de um motim, Márcio Wesley teria publicado vídeo nas redes sociais como ofensa ao governador do estado, Camilo Santana, ao então secretário de Segurança Pública e Defesa Social, SSPDS, André Costa, e ao comandante da Polícia Militar, à época coronel Alexandre Avila, e com incitações aos policiais militares para se rebelar contra o governo. No mesmo DOE, de 13 de julho último, a Controladoria Pública, a expulsão do subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, CBMCE, Magno Maciel da Silva, em fase da prática de atos desonrosos e ofensivos ao decoro profissional. Conforme a decisão, o bombeiro militar aparece em um vídeo conclamando e incitando bombeiros militares a aderirem ao movimento grevista, aplaudido por militares amotinados ao som de palavras de ordem no quartel do 1º/8º Batalhão Militar, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, local de concentração. Já é a primeira expulsão de militar pelo CGD por adesão ao motim. Foi publicado no Diário Oficial do Estado de 23 de julho deste ano, também por atos desonrosos e ofensivos ao decoro profissional. O soldado Railan Cádio Augusto de Oliveira tinha apenas 1 ano e 8 meses de polícia militar quando participou do movimento peredista. Ao ser questionado na Delegacia de Assuntos Internos da CGD, o PM assumiu ter agido com imprudência e alegou que foi até o quartel em que outros militares estavam amotinados por curiosidade. Os outros 3 policiais militares investigados administrativamente por aderirem ao motim foram punidos pela Controladoria Geral de Disciplina apenas com permanência disciplinar. São eles o sargento José Evirlande da Costa Silva, o cabo Wellington Freire de Souza Júnior e o soldado Eldes de Carvalho Tavares. Estado teve alta de homicídios no motim. O motim durou 13 dias entre 18 de fevereiro e 1º de março do ano passado. Os policiais militares reclamavam da proposta de reestruturação salarial que começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará e começaram a se amotinar em batalhões da capital e do interior. Dezenas de viaturas tiveram seus pneus furados para não serem utilizados no auge do movimento. O ex-governador do Ceará e senador Cid Gomes tentou furar um bloqueio feito pelos PMs em Sobral com uma retroescavadeira e foi alvejado com 2 tiros em 19 de fevereiro, 435%. O estado registrou alta de homicídios durante os 13 dias. Foram 321 crimes de morte, que significa uma média diária superior a 24 em geral. Período de 2019 foram 60 homicídios no Ceará, uma média diária superior de 4 crimes. O aumento de
ano para o outro, em casos de mortes violentas, foi de 435%. A insegurança acarretada pelo motim dos militares levou alguns municípios do estado a cancelarem as festas de carnaval. A segurança pública precisou ser reforçada pelas Forças Armadas e pela Força Nacional de Segurança. Pelo menos 47 PMs foram presos por participação nos atos. Por fim, os militares entraram em acordo com o Estado e encerraram o motim após a negociação que envolveram a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, OAB Ceará, Defensoria Pública do Ceará e Ministérios Público Estadual do Ceará e Federal, MPF. Entre os pontos da proposta aceita estão acompanhamento desses órgãos nos processos administrativos, garantia de um processo devido e justo, todos e suspensão de transferência de PMs por 6 meses, mas o principal pedido dos policiais amotinados não foi atendido pelo governo do estado, a anistia geral. Bolsonaro recebeu alta médica neste domingo após ser internado com obstrução intestinal em São Paulo. O presidente agora terá de fazer exercícios físicos por recomendação do seu médico. Querem derrubar o governo. Já disse, só Deus que me tira daquela cadeira. Será que não entenderam que é só Deus que me tira daquela cadeira? Bolsonaro saindo do hospital sem máscara. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica neste domingo 18, após passar 4 dias internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. Em nota, a equipe médica afirma que mesmo após receber alta, Bolsonaro seguirá com o acompanhamento ambulatorial. O senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, teve alta hoje do Hospital Vila Nova Star, da rede DIO. Ele estava internado desde a quarta-feira, 14 de julho, para tratar um quadro de suboclusão intestinal. Ele seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica seguinte, segundo o boletim. Neste sábado 17, o médico cirurgião Antônio Macedo afirmou que há melhora no quadro clínico e o presidente não tem mais obstrução intestinal. Além disso, o médico Antônio Macedo afirmou que Bolsonaro poderá retornar à agenda normal, contudo, deverá tomar alguns cuidados além de praticar atividade física. Bolsonaro foi levado para o Hospital das Forças Armadas em Brasília na madrugada de quarta-feira 14, após sentir dores abdominais. É um quadro de soluço persistente. Posteriormente, foi identificado como um quadro de obstrução intestinal com a agência Sputnik Brasil. A íntegra do boletim. O senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, teve alta hoje do Hospital Vila Nova Star, da rede DIO. Ele estava internado desde a quarta-feira, 14 de julho, para tratar um quadro de suboclusão intestinal. Ele seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente. Baleia jubarte e vista nadando pela costa de Fortaleza na tarde deste sábado 17. Uma baleia de espécie jubarte foi avistada por volta das 13 horas deste sábado 17 na costa de Fortaleza. O registro do animal nadando pelas águas próximas ao Laticlube de Macuripe foi compartilhada por curiosos nas redes sociais. De acordo com especialista, o mamífero não costuma ser observado na capital. Esses animais têm por hábito deixarem a Antártida e nadam milhares de quilômetros todos os anos. A imigração ocorre para poderem acasalar em águas mais quentes, como em Abrolhos, na região sul da Bahia, onde se reproduzem. De acordo com a bióloga e técnica de resgate do Programa de Mamíferos Marinhos da Aquasis, Letícia Gonçalves,
Não é possível afirmar o que levou essa baleia a aproximar-se da costa, mas a hipótese é de que se tratava de um animal juvenil, de até 1 ano, realizando sua primeira migração. Há grande possibilidade de ter se desorientado e ou se perdido do seu grupo, explicou. Os animais e adultos dessa espécie podem chegar até os 16 metros. Ela explica que a temporada de jubartes no Brasil compreende o período de julho a outubro e novembro. A maior quantidade de grupos se concentram no litoral baiano e capixaba. Até o momento, acredita-se que os animais que são encontrados aqui na região estejam somente de passagem para esses locais de maior concentração, observou. Está na hora de acabar essa política de milagre no Brasil, diz Maia Júnior. Secretário destaca pactuação de projetos capitaneados pelo Executivo Estadual em parceria com os municípios como fator fundamental para o sucesso do Ceará na educação e na gestão fiscal. Contra o negacionismo, a falta de vacina, Ceará deve posicionar pesquisa sobre imunizante após a Covid. Médica e presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, Josileide Campos, avalia os efeitos da pandemia nos processos de vacinação no estado. Cearenses nunca antes souberam tanto sobre um vírus, uma doença, medidas sanitárias e vacinas como agora. A Covid, que massacra, também tem ensinado a população e a ciência cearense que deve se fortalecer após a pandemia. Apesar do negacionismo, com aposta, Josileide Campos, doutora em saúde pública e epidemiologia e presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, CBLM Ceará. Em entrevista no Diário do Nordeste, a médica relembra histórico de desempenho do Ceará em outras campanhas de imunização, as diferenças em relação à Covid, avalia como deve ficar a vacinação dos cearenses contra a doença pandêmica nos próximos anos. Quando a produção de vacina, nós nunca tivemos incentivos, nem iniciativas para fazer. Na verdade, antigamente o Brasil não produzia vacina, todas eram importadas. Depois que começaram a ser pesquisadas e produzidas em Biomanguinhos e no Butantan, por exemplo. Em relação à pesquisa de dados sobre a população vacinada, realmente é feita com frequência, até porque as próprias universidades usam isso como exercício de trabalho dos acadêmicos. Desde 1987, após parcerias entre a Sociedade de Pediatria, Unicef e o Ministério da Saúde, existe levantamento sobre as coberturas vacinas. Antes disso, o Ceará era o estado com menores coberturas. Depois, com o apoio da comunicação e das autoridades de saúde, melhorou muito, apesar de vermos agora que as taxas estão caindo novamente. A vacina cearense contra a Covid-19, produzida pela Universidade Estadual do Ceará, UECE, pode abrir portas para pesquisa local nessa área. Com toda certeza, a Covid, apesar de todos os problemas, dos óbitos, do adoecimento, traz aprendizados. Reuniões online, por exemplo, economizam tempo e recurso. A necessidade de UTI mobilizou todo o país na busca de melhores equipamentos, capacitação de profissionais e organização do serviço. Com a escassez de imunizantes, cada país teve que buscar e produzir e proteger sua população para conter a pandemia. Se a gente demora muito a chegar ao patamar de 70% a 80% de imunizados, permite que novas cepas apareçam.
considerando que o Ceará indicou a vacinação há 6 meses. A porcentagem de imunizados hoje é a esperada. A produção de vacinas não foi tão acelerada. Os convênios muitas vezes falharam, por isso é fundamental que o Brasil produza os próprios imunizantes. Mas o modo como foi feita a vacinação em Fortaleza, por exemplo, não poderia ser diferente. Tivemos pouca disponibilidade de vacina diante da enorme necessidade. Se pensarmos no número absoluto de vacinados, o Brasil está à frente, mas é preciso ver a porcentagem porque o número de não vacinados ainda é maior. Milhares deixaram de buscar a segunda dose, como isso pode afetar a imunidade de rebanho. Um dos grandes desafios da campanha de vacinação contra a Covid é o tamanho do público-alvo em outras campanhas. Isso também foi sentido. Todas as campanhas têm uma diferença. O calendário base delas, em geral, é a vacinação de crianças, começam por elas. E aí precisamos trabalhar a conscientização do país, não é muito complicado. Os agentes comunitários de saúde também trabalham bem com a comunicação sobre a vacinação de rotina. A desinformação e o negacionismo interferiram nesse cenário. Quais peculiaridades da campanha de vacinação contra a Covid-19 em relação a outras? Além da questão de ter que vacinar muita gente ao mesmo tempo, a primeira diferença é que existem plataformas novas de produção das vacinas, como um mecanismo diferente das anteriores. Isso é muito bom, porque mostra a potência elevada de produção. A segunda coisa é a faixa etária. Foi uma campanha que começou com quem adoecia mais agravamente, os idosos, e depois foram os adultos que começaram a adoecer mais severamente com as novas variantes. A terceira é que nunca tivemos em campanha alguma falta de imunizantes. Nessa tivemos, isso traz um descrédito. A campanha prejudica o andamento. O que já se sabe sobre o tempo de proteção das atuais vacinas precisarão ser renovadas com a da gripe. Não sei se será como da influenza, porque ainda fazemos a vacinação da Covid em fase de estudo. Não conhecemos o potencial dela a longo prazo. Estudos internacionais já mostram que 8 meses após a vacinação, as pessoas continuaram protegidas com anticorpos. Mas não sabemos se vai durar um ano. Elas precisam continuar sendo acompanhadas. Não sabemos se na população infantil a proteção vai durar por anos, como ocorre com outras vacinas. Não podemos falar com certeza.